Foi nesse intervalo entre a dor da exposição e a leveza da aceitação que eu comecei de verdade a me reconstruir. Ainda que por dentro tudo parecesse um terreno em escombros, cheio de rachaduras, com pedaços de mim espalhados pelos cantos da memória. Mas existia ali uma coisa que eu não sentia fazia muito tempo: a esperança. Uma esperança tímida, quase sem voz, mas que me dizia, em silêncio, que era possível viver sem precisar me esconder, que era possível habitar a minha mente sem travar uma guerra diária contra ela, que talvez, só talvez, eu não estivesse quebrado, apenas mal compreendido. A terapia não foi mágica, mas foi um espelho, e pela primeira vez comecei a enxergar quem eu era, sem o filtro do julgamento. Descobri, por exemplo, que meu senso de urgência para viver tudo de uma vez, amar demais, sonhar demais, querer tudo ao mesmo tempo, vinha de uma percepção distorcida do tempo. O tempo, para mim, sempre foi relativo. Eu perdia horas dentro de um pensamento e minutos dentro de um relacionamento. Eu me apaixonava com intensidade avassaladora e me perdia emocionalmente ao menor sinal de afastamento. Cada nova conexão era um redemoinho emocional e cada fim um luto inteiro. E isso era TDAH, sim, mas também era trauma, também era ausência de linguagem emocional, também era fome de afeto, não nomeada. Eu passei a vida buscando segurança nos outros, porque nunca soube construí-la dentro de mim. E então entendi. A minha jornada não era apenas sobre aprender a conviver com um cérebro neurodivergente. Era sobre reaprender a viver, sobre entender de onde vinham minhas reações, meus medos, minhas fugas. Era sobre parar de me culpar por ter caído e começar a me amar, por ainda estar tentando levantar. Compreender isso foi como abrir uma janela em um quarto onde o ar estava rarefeito. Eu respirei. Pela primeira vez, respirei com calma e comecei a construir, tijolo por tijolo, uma nova relação comigo mesmo. Uma relação baseada em compaixão, não cobrança, em escuta, não exigência, em presença, não perfeição. Eu comecei a me observar sem julgamento. Percebi que nos dias em que eu não conseguia levantar da cama, meu corpo estava pedindo silêncio, não preguiça. Que nos momentos em que eu mergulhava em hiperfoco e esquecia o mundo, meu cérebro estava tentando me proteger do excesso. Que meu impulso de fugir de situações difíceis não era covardia, era memória de abandono. Esses entendimentos não me curaram de imediato, mas me acalmaram, e no meio do caos, paz é um milagre. Comecei a adotar pequenas práticas que me conectavam comigo mesmo. Criei rituais de início de dia, não porque a produtividade mandava, mas porque meu emocional precisava. Aprendi a respirar, a escrever sobre o que sentia, a falar não, sem me culpar, a entender que autocuidado não era luxo, era sobrevivência emocional. Que se eu não cuidasse de mim, ninguém faria isso por mim, e ninguém deveria fazer. Nessa fase também comecei a estudar. Mergulhei em livros sobre TDAH, neurodivergência, psicologia emocional, autoconhecimento. Descobri que existia uma linguagem para explicar tudo o que eu sentia, que outras pessoas também se sentiam demais o tempo todo, que a minha mente não era solitária, ela só estava desconectada das outras. E quanto mais eu estudava, mais me sentia parte de um mundo onde minha existência fazia sentido, onde eu não era um erro, mas uma expressão válida da diversidade humana. E algo começou a mudar, lentamente, mas profundamente. Meus relacionamentos começaram a se transformar. Não porque as pessoas mudaram, mas porque eu mudei a forma como me posicionava. Deixei de aceitar migalhas emocionais, porque entendi que merecia o banquete inteiro. Parei de romantizar relações intensas e instáveis, porque percebi que paz é mais nutritiva do que paixão desenfreada. Aprendi que eu não precisava correr atrás de quem me confundia, porque a clareza que eu buscava fora só seria encontrada dentro. Comecei a me ver com mais carinho. Passei a validar meus pequenos progressos. Um dia sem procrastinar já era vitória.
Uma conversa sincera, sem fuga, já era cura. Uma manhã de silêncio, sem ansiedade, já era um milagre. E assim, sem perceber, fui me tornando meu próprio porto, ainda que em reconstrução, ainda que com entulhos no caminho. Mas um porto, enfim, um lugar seguro, mesmo que imperfeito. E esse foi o começo de tudo.